Imagine por um instante que tudo o que você sente por essa pessoa, toda a esperança, toda a luta, todo o esforço que você tem feito para mantê-la em sua vida, na verdade, é um sinal de resistência contra algo que já foi decidido. Muitas vezes não é a falta de amor que destrói um relacionamento, e sim a incapacidade de perceber quando Deus já está sussurrando: solte. A dor que você sente não é apenas sobre o outro, é sobre você não querer enxergar que talvez o plano seja maior do que aquilo que você insiste em segurar. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós volta como destino. E quando aplicamos isso aos relacionamentos, entendemos o quanto ignorar os sinais pode se transformar em sofrimento prolongado. Porque o coração, quando insiste em se apegar ao que não faz mais sentido, entra em guerra com a alma. E é nesse abismo entre desejo e propósito que a vida começa a cobrar um preço alto demais. Muitos dos conflitos que você enfrenta hoje não são acaso, mas alertas. Talvez sejam discussões recorrentes, talvez seja a sensação de que, por mais que você se doa, o outro nunca muda. Talvez seja aquele vazio depois de cada reconciliação, como se algo dentro de você soubesse que aquilo não vai durar. Isso não é fraqueza. Isso é consciência tentando falar mais alto que a ilusão. Você já percebeu como muitas vezes, quando insistimos em alguém que já não deveria estar em nossa vida, a vida começa a tirar a nossa paz? Primeiro vêm os sinais sutis, sonhos estranhos, desconfortos, pequenas brigas. Depois tudo vai ficando mais forte. Traições, desrespeito, frieza. E por fim, vem o colapso. A perda total da confiança ou até mesmo um afastamento forçado. É como se o próprio universo estivesse gritando: pare de forçar o que não é seu. O mais cruel é que, quando não entendemos o recado, acabamos acreditando que a dor é amor. Mas amor não corrói, não humilha, não destrói a sua identidade. O verdadeiro amor expande, fortalece e aproxima você do seu propósito. Quando o que você sente faz exatamente o contrário, é preciso coragem para encarar a verdade. Talvez Deus já tenha decidido por você e você apenas está atrasando o inevitável. E aqui está a grande chave. Quando você insiste em algo que deveria soltar, você não só perde energia, mas também fecha as portas para aquilo que realmente está preparado para a sua vida. É como segurar com força uma pedra que fere sua mão, acreditando que é um tesouro, enquanto deixa passar o ouro que está diante de você. A pergunta é: até quando você vai resistir ao que já é claro? Até quando vai permitir que sua alma seja sufocada pela insistência em alguém que na verdade já não é parte do seu caminho? É curioso como muitas vezes a vida parece insistir em nos mostrar sinais que ignoramos, como se houvesse uma força invisível tentando nos proteger de dores ainda maiores. Talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação estranha, um aperto no peito, uma intuição quase sufocante que lhe dizia para parar, para não seguir adiante com alguém, mas movido pelo apego, pelo medo da solidão ou pela ilusão de que essa pessoa mudaria, você continuou. E no fundo você sabe, cada vez que ignoramos esses sinais, o preço se torna mais alto, quase insuportável. Carl Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna como destino. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Se não escutamos as advertências internas, se não respeitamos os sinais que vêm de algo maior, acabamos nos tornando prisioneiros de ciclos repetidos. É como se o universo, ou Deus, repetisse as mesmas lições até que finalmente aprendamos. Pense bem, quantas vezes você se encontrou em relações que drenaram sua energia, que sugaram sua alegria de viver, que colocaram sua identidade em segundo plano? Será coincidência? Ou será que você está deixando de ouvir o chamado mais importante da sua vida? A ciência também nos mostra algo poderoso. Pesquisas em psicologia revelam que o apego a relações tóxicas ativa áreas do cérebro ligadas ao vício, da mesma forma que drogas. Ou seja, insistir em alguém que claramente não é para você pode ser comparado a se manter preso a uma dependência destrutiva. Não é simplesmente uma escolha racional, é como se algo maior dentro de você clamasse por libertação. E é por isso que os sinais divinos são tão claros,
porque se dependesse apenas de você, talvez continuasse enganado. Pense no que já suportou: palavras duras que não merecia ouvir, silêncios que pesaram mais do que gritos, promessas quebradas que feriram sua confiança. Cada vez que você escolheu ficar, algo dentro de você morreu um pouco mais. E se hoje você está aqui ouvindo estas palavras, é porque no fundo sente que chegou a hora de reconhecer esses alertas. Porque não se trata apenas de deixar alguém ir, mas de salvar a si mesmo. Mas eu sei o quanto é difícil, porque existe uma parte em nós, chamada pela psicologia de sombra, que insiste em se apegar àquilo que nos fere, como se houvesse uma estranha atração pelo sofrimento. Essa é uma batalha interna, e reconhecê-la já é um ato de coragem. Quando Jung falava sobre integrar a sombra, ele queria dizer que precisamos iluminar esses desejos ocultos, essa compulsão por repetir padrões dolorosos e assumir o controle da nossa história. E talvez seja agora o momento em que você começa a perceber os sinais que tanto tentou negar. Não eram punições, eram advertências para que você se tornasse livre. A pergunta que fica é: você vai continuar ignorando-os ou finalmente vai escutá-los? Existe um momento em que insistir em alguém deixa de ser amor e passa a ser autoabandono. E talvez seja exatamente nesse ponto que você esteja agora. Você percebe os sinais, sente o peso, mas ainda assim permanece. Não porque não sabe o que deve fazer, mas porque teme enfrentar o vazio que vem depois. O problema é que, ao se agarrar ao que já morreu, você impede o novo de nascer. Carl Jung dizia que nada muda sem antes se tornar consciência. E aqui está a verdade nua e crua. Enquanto você insistir em segurar essa pessoa, você estará sufocando sua própria alma. Porque o amor verdadeiro nunca pede que você se perca de si mesmo. O amor verdadeiro não destrói sua essência, não mata seus sonhos, não apaga sua luz. O que você chama de amor talvez seja apenas apego, medo ou até mesmo uma ilusão construída para não encarar a realidade. É duro ouvir isso, eu sei. Mas pense: quantas vezes você já perdoou o imperdoável? Quantas vezes você se calou para não perder alguém que, no fundo, já não estava mais com você de verdade? Quantas vezes você aceitou migalhas acreditando que era banquete? Esse ciclo não é coincidência, é uma repetição, uma prisão emocional. E cada vez que você escolhe ignorar os alertas divinos, você se torna cúmplice da sua própria dor. E não se trata apenas de religião ou espiritualidade. A ciência emocional confirma isso. Relações tóxicas afetam diretamente sua saúde física. O estresse crônico, a ansiedade constante, a tristeza reprimida, tudo isso enfraquece o sistema imunológico, gera doenças, adoece o corpo. Ou seja, insistir em alguém que não é para você não destrói apenas sua mente, mas também sua vida. É como carregar uma cruz que nunca foi sua para carregar. Mas os sinais, eles continuam lá. Talvez em sonhos que parecem lhe avisar, talvez em situações que se repetem como um eco, talvez em sentimentos de angústia que surgem do nada. Não é coincidência, são chamados, são alertas. É Deus sussurrando, é o universo gritando, é a vida pedindo que você desperte. E despertar dói, porque exige coragem de soltar, coragem de abrir mão do que é familiar, coragem de caminhar sem garantias. Mas é só assim que a verdadeira transformação acontece. É só assim que você deixa espaço para algo novo, puro e verdadeiro florescer. Jung acreditava que a alma humana clama por plenitude e que ignorar esse chamado é como viver pela metade. Então, pergunte-se agora: até quando você vai negar os sinais? Até quando vai se apegar ao que só existe na sua memória ou na sua esperança? Até quando vai adiar a sua própria liberdade? A dor de deixar alguém para trás é uma das maiores provações que um ser humano pode enfrentar, porque não é apenas sobre a pessoa em si, mas sobre o que ela representou na sua história. É sobre as promessas que nunca se cumpriram, sobre os sonhos que ficaram pela metade, sobre a sensação de que você investiu tempo, energia e amor em um solo que não floresceu. É sobre olhar para trás e sentir que todo o esforço foi em vão. Mas aqui está a verdade dura que poucos têm coragem de dizer. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada decepção, cada queda moldou em você um entendimento mais profundo sobre quem você é e sobre o que realmente merece. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos retorna como destino. E talvez seja exatamente por isso que você se vê repetindo os mesmos padrões,
caindo em ciclos que parecem não ter fim. Você insiste em segurar alguém que já deveria ter partido. E ao fazer isso, repete velhas feridas, velhas histórias. Mas, meu amigo, não é o destino que te prende. É a sua resistência em aceitar os sinais. O alerta divino não é um castigo, é um convite. Um chamado para que você cresça, amadureça e se liberte daquilo que está roubando sua energia vital. E por mais doloroso que seja, existe um poder escondido na renúncia. A psicologia chama isso de processo de individuação. O momento em que você deixa de viver para agradar ou segurar o outro e começa a viver para se tornar inteiro. Jung acreditava que esse era o verdadeiro sentido da vida: integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que a gente rejeita por medo de ficar só. Quando você deixa alguém ir, você não está perdendo uma parte de si, está recuperando a parte que tinha entregue ao outro. Você está chamando sua alma de volta. Mas é claro, o coração grita, a mente sabota. Você pensa, e se eu nunca mais encontrar alguém assim? Ou, e se essa pessoa mudar e eu perder a chance de ser feliz com ela? Essa é a armadilha do apego. O cérebro humano é viciado em padrões familiares, mesmo quando esses padrões são destrutivos. Estudos em neurociência mostram que o apego libera dopamina, criando uma dependência semelhante a drogas. Por isso você sente abstinência quando tenta se afastar. Por isso dói tanto, como se estivesse arrancando parte do corpo. Mas não se engane, o que dói não é o amor, é o vício. O que machuca não é a ausência do outro, é a ausência de você mesmo dentro de si. E aqui entra o aspecto espiritual. Quando Deus te mostra que alguém não é para você, Ele não está te punindo, está te protegendo, está te afastando de um caminho que destruiria sua essência. É como um pai que puxa o filho antes que ele caia em um abismo. Só que na imaturidade emocional, a gente interpreta isso como rejeição. Mas a rejeição de hoje é a proteção de amanhã. O não que você recebe hoje é o sim que vai salvar sua vida mais tarde. Pense em quantas vezes você já quis algo com toda a sua força e mais tarde agradeceu por não ter dado certo. Quantas vezes a vida disse não e você só entendeu o motivo anos depois. E assim também com as pessoas. Essa pessoa que você insiste em manter talvez seja exatamente o peso que impede você de voar. Talvez seja a trava que te impede de evoluir espiritualmente, emocionalmente, até financeiramente. Porque relacionamentos não se limitam ao coração. Eles contaminam todas as áreas da vida. Estar com alguém que não é para você pode sugar sua energia criativa, pode minar sua autoconfiança, pode até atrasar o propósito que Deus planejou para sua jornada. É por isso que os sinais não param. Eles aparecem em discussões repetitivas, em atitudes que não mudam, em mentiras que se repetem, em falta de respeito que se normaliza. Aparecem na sua ansiedade constante, no peso no peito que você sente quando pensa nessa pessoa, na sua insônia, no vazio que continua mesmo quando ela está ao seu lado. Esses são os alertas. Você os sente, você sabe que eles existem. O que falta é coragem para obedecer. E coragem não significa não sentir medo. Coragem é agir apesar do medo. É olhar para o vazio e escolher saltar, acreditando que Deus vai te segurar. É fechar a porta de uma história, sabendo que outra só vai se abrir depois que essa estiver completamente encerrada. E aqui está algo poderoso. O universo não suporta o vazio. Sempre que você solta algo, algo novo vem. O problema é que se você insiste em segurar, esse novo nunca terá espaço para chegar. E enquanto você ouve essas palavras, eu sei que dentro de você há uma voz dizendo: mas eu ainda amo. E tá tudo bem. Amar não significa ter que ficar. Amar, às vezes, é deixar ir. Amar é libertar o outro e se libertar também. Porque amor sem liberdade é prisão. E Deus nunca quis que você vivesse em cativeiro emocional. Lembre-se, a vida não erra. Se essa pessoa não está mais destinada a caminhar ao seu lado, é porque há algo maior esperando por você. Algo que exige que você esteja inteiro, forte, desperto. Algo que só poderá ser vivido quando você finalmente soltar esse peso. Não lute contra os sinais. Eles não são inimigos, são guias, são setas apontando o caminho. São lembretes de que o amor verdadeiro nunca machuca a alma. E enquanto você ouve essas palavras, eu sei que dentro de você há uma voz dizendo: mas eu ainda amo. E tá tudo bem. Amar não significa ter que ficar. Amar, às vezes, é deixar ir.
Amar é libertar o outro e se libertar também. Porque amor sem liberdade é prisão. E Deus nunca quis que você vivesse em cativeiro emocional. E reflita: se até aqui você sente que esse vídeo está falando com você, isso não é acaso. É porque você precisava ouvir. Então respire fundo e entenda: esse é o seu momento de decidir. Você vai continuar negando os sinais ou vai finalmente aceitar o chamado que a vida está lhe fazendo? A verdade é que chega um ponto em que insistir em alguém que já não é para você deixa de ser amor e se torna autoabandono. Você começa a abrir mão de si mesmo para manter ao lado alguém que não tem mais o mesmo propósito na sua vida. E talvez essa seja a maior prisão de todas: perder-se dentro de uma relação que já não nutre, que já não constrói, que já não soma. Carl Jung dizia que aquilo que você mais teme enfrentar é exatamente o que mais precisa para crescer. E neste caso, o que você teme é ficar só. Mas a solidão não é o inimigo, ela é o caminho para se reencontrar. Na solidão, você redescobre sua voz. Na solidão, você percebe o quanto se entregou além da medida, o quanto esperou do outro aquilo que só você poderia oferecer a si mesmo. Respeito, cuidado, amor. Quando você não aceita os alertas divinos, você não está apenas rejeitando o conselho de Deus, está rejeitando a si mesmo. Está dizendo para a vida: eu prefiro continuar sofrendo do que assumir a responsabilidade de me libertar. Mas a vida é paciente, ela repete os sinais quantas vezes for preciso até que você entenda. E talvez neste exato momento, o peso que você carrega seja a prova mais clara de que já passou da hora. A ansiedade, a dúvida, o cansaço de tentar, o medo de recomeçar, tudo isso são mensagens silenciosas, mas poderosas. A neurociência já comprovou que o corpo reage ao que a mente e o coração se negam a aceitar. É por isso que você sente o estômago revirar quando pensa nessa pessoa. É por isso que o peito aperta. É por isso que o sono foge. Seu corpo está gritando o que sua consciência ainda não teve coragem de admitir. Você precisa soltar. E por mais contraditório que pareça, soltar é um ato de fé. É confiar que o vazio que ficará não será destrutivo, mas criativo. É acreditar que quando você abre mão de algo que não te serve, Deus prepara algo infinitamente maior. Pense nisso. Se o Criador do Universo já escreveu a sua história, por que você insiste em rasgar páginas e se apegar a capítulos que não foram feitos para durar? O amor verdadeiro não exige desespero. Ele não precisa de correntes para se manter. O amor verdadeiro flui, cresce, constrói. Tudo que prende, destrói e consome não é amor, é apego disfarçado. Você pode até pensar: mas e se eu não encontrar alguém melhor? E essa é uma pergunta legítima que todo ser humano já fez, mas a resposta é simples: você não precisa encontrar alguém melhor, você precisa primeiro se tornar alguém melhor para si mesmo. Só assim você atrairá aquilo que realmente merece. Jung falava que ninguém alcança a totalidade vivendo nas sombras do outro. É preciso coragem para caminhar na própria luz. E é exatamente essa coragem que os alertas divinos estão te convidando a ter. E perceba, quando você ignora os sinais, não está apenas perdendo tempo, está atrasando sua evolução, está desperdiçando energia que poderia estar sendo investida em novos projetos, em novos sonhos, em novas conexões. Quantas oportunidades já passaram despercebidas porque você estava ocupado demais tentando segurar quem já não queria ficar? Quantos momentos de alegria você deixou de viver porque estava preso em um ciclo de dor? Deus não tira nada de você sem antes preparar algo maior. Mas para que esse algo maior chegue, você precisa liberar espaço. É como uma casa cheia de móveis quebrados. Enquanto você não se desfizer deles, não haverá espaço para que os novos entrem. O mesmo acontece com sua vida emocional. O lugar onde hoje você insiste em manter alguém que não é para você, poderia estar ocupado por alguém que realmente traria paz, parceria e crescimento. E aqui está o ponto decisivo. Você tem escolha. Você pode continuar preso nesse ciclo, ou pode hoje tomar a decisão que mudará seu destino. A decisão de confiar, a decisão de soltar, a decisão de ouvir os alertas divinos que têm ecoado na sua vida de todas as formas possíveis. E se você sente que essa mensagem foi feita para você, não ignore, porque talvez esse seja o último chamado antes que a dor se torne ainda mais insuportável. O futuro começa quando você aceita deixar o passado no lugar dele. O amor que você merece não vai exigir correntes, não vai te roubar a paz, não vai te adoecer por dentro. O amor que você merece vai te elevar, vai te dar forças, vai se alinhar com o propósito maior que Deus tem para sua vida.
E esse amor só poderá chegar quando você finalmente liberar o que não te serve mais. Então, respire fundo agora. Imagine-se soltando esse peso. Imagine-se livre, inteiro, pronto para um novo. A cada vez que você pensar em voltar atrás, lembre-se, os sinais já foram dados, os alertas já foram enviados. O que falta é você obedecer. E se essa mensagem falou com você, se você sentiu que cada palavra parecia um espelho da sua própria vida, então eu quero te pedir algo muito simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal e ative o sino, porque aqui a cada vídeo você vai encontrar não apenas palavras, mas reflexões que podem transformar sua forma de enxergar a vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, porque talvez você seja o sinal que Deus quer usar na vida dessa pessoa. E lembre-se, não ignore os alertas divinos. Eles não vêm para te machucar, eles vêm para te salvar.